Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da crônica narrativa, tá? Nas aulas anteriores, nós vimos um pouquinho do gênero crônica e como esse gênero crônica, né, como a identidade do texto, né, se refere justamente a uma retratação de um acontecimento atual, né? Vimos na aula anterior a crônica argumentativa, né, como o autor vai expressar sua opinião, né, motivado por um acontecimento vivenciado pessoalmente, né, e hoje nós vamos ver um pouquinho da crônica narrativa, que tem algumas características semelhantes à crônica argumentativa, mas tem uma característica adicional, que é a narração. Então, como nós podemos ver aqui, a crônica narrativa ela tem alguns elementos que vão se apoiar no texto narrativo, nas características do texto narrativo. Só que essa narração ela vai ser colocada dentro da crônica, né, seguindo as características básicas da crônica, que é sempre se referir a um acontecimento atual. Então, o que acontece? Aqui a crônica narrativa, ela está também colocada nos jornais, né? Se refere aos acontecimentos diários, né? Referentes ao dia a dia, né? das pessoas comuns, né? E aí o que acontece? A crônica narrativa, ela pode ser expressada, né, a partir do uso da primeira ou terceira pessoa, né, do singular. Geralmente o cronista ele se utiliza da primeira ou terceira pessoa do singular. Ele se utiliza, como eu falei anteriormente, dos elementos do texto narrativo. Então a gente vai ter personagens, a gente vai ter um narrador, nós vamos ter um espaço onde a história acontece, e nós vamos ter um tempo, né? Esse tempo pela questão da crônica ser algo muito baseado na atualidade, geralmente, ou melhor, né, todas as vezes, quando a crônica for narrativa, o tempo vai ser sempre a atualidade, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, nesses tipos de crônica, né, a gente não vai ter muitos trechos argumentativos, né? O foco vai ser sempre, ou melhor, a gente não vai ter muito trechos argumentativos, melhor dizendo, né? O foco vai ser a narração, vai ser a exposição de um fato, né? Vai ser a problematização de uma situação, né? De forma mais humorística. Então, o que acontece? Nesse sentido, a gente vai ver um dos vários representantes desse gênero, que é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu tenho aqui, a gente tem no Brasil inúmeros e grandes cronistas, né? Um deles vai ser o Luiz Fernando Veríssimo, né? Nasceu em 1936, né? É um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico, né? Integrou inclusive uma banda de jazz, né? É filho do escritor Érico Veríssimo, né? Então ele é um dos nossos grandes cronistas, né? E um também dos autores que melhor exploram as situações do cotidiano, né? E de forma mais humorística, né? Ele usa o humor, né, para problematizar algumas questões, que é o que a gente vai ver aqui no texto chamado de Pneu Furado. Tá? O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou
no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigado. É, eu. Eu não posso ver pneu furado, tenho que trocar. Coisa estranha, é uma compulsão, sei lá. Então a gente tem aqui uma crônica narrativa aqui do Luiz Fernando Veríssimo, onde ele vai se utilizar do humor, né, para problematizar o comportamento humano, né, o comportamento de vaidade, de egocentrismo ligado ao personagem, né, do homem. Né? Então aqui a gente tem uma análise, né, do texto, que vai nos mostrar, nos indicar que esse texto é uma crônica, apesar de ter uma narração, né, pelo fato do texto se relacionar a algo extremamente atual e corriqueiro, né? Então o que acontece? Isso é o que vai fazer com que o texto seja uma crônica, né, que é justamente essa questão da atualidade, né, do cotidiano, só que dentro de uma roupagem narrativa, né, humorística. Ele usa de uma situação inusitada para ressaltar o humor. Então, ó, o título, né, Pneu Furado, se refere a uma situação comum e informal, né, característicos do gênero. Essa informalidade, pessoal, ela é expressada no texto não apenas no título, né, mas também no repertório vocabular no texto. Então a gente tem palavras como meio fio, né, bonitinha. A gente tem também, como o texto ele é inteiramente narrativo e ele é conduzido pela fala das personagens, né, os personagens aqueles que vão dando o tom, né, de informalidade ao texto. Então é essa conversação entre os personagens que vai mostrar esse tom informal e esse tom de conversa que faz com que o leitor e o texto se aproximem cada vez mais. Essa é uma das características, não apenas da crônica narrativa em si, mas de todos os tipos de crônica, né? Como a gente viu na crônica dissertativa e nós estamos vendo aqui na crônica narrativa. O texto também é uma coisa interessantíssima. O texto também tem poucos personagens e esses personagens eles são mostrados sem o aprofundamento psicológico. Por quê? Porque o foco da crônica é problematizar a situação, né? Criticar a situação. Então, por isso, os personagens eles não são mostrados de forma aprofundada. Né? Então, inclusive, a forma como os personagens são denominados, ó, a moça, o homem, né? O dono do carro, ou seja, os personagens não têm nomes e isso é feito de propósito e de forma muito espontânea, né, pelo cronista, pelo Luiz Fernando Veríssimo. Justamente o quê? Porque o foco não são totalmente os personagens, mas a ação que eles desempenham na narrativa. Tá? Vamos lá. A crônica se utiliza do humor para satirizar e criticar o comportamento humano. Né? Isso a gente vê a partir do momento em que a gente tem um desfecho totalmente inesperado. Né? O cronista ele brinca com as esperanças do leitor e ele dá um desfecho totalmente diferente do que a gente espera e do que os próprios personagens da narrativa, né, principalmente o homem, né, ele espera. Né? Ele espera ser, digamos assim, reconhecido pela moça. Né? Ele tem essa esperança de ter esse reconhecimento, né, por parte da moça, né? E o que acontece é uma coisa totalmente diferente. A crônica apresenta uma estrutura narrativa que se aproxima do leitor por meio de diálogos, né, dos diálogos das personagens. E isso é uma característica muito intensa e que dá a identidade do gênero crônica. É essa aproximação, né, do autor, né, com o leitor. E essa técnica, essa intenção, ela é feita também a partir dos diálogos, né, e do repertório vocabular mais informal.
Aqui a gente tem também outras características, né, do texto, né, que a gente pode inferir, né, a respeito do texto em si, né, que é justamente a ironia, a crítica aos comportamentos e situações, o uso de poucos personagens, né, a narração de situações de cotidiano, a linguagem simples, né, essa interlocução com o leitor, essas características, né, referentes ao uso da primeira ou terceira pessoa, né? Então, essa é uma técnica que faz com que você se aproxime do texto, ou seja, o leitor se aproxime do texto e se identifique com ele, né? O que é interessante, galera, é que os personagens aqui, eles não são colocados em seus conflitos psicológicos, né? O foco é a situação, tá? E o que é interessante é que o cronista, em alguns casos, né, ele deixa a situação em aberto para que o leitor ele tire as próprias conclusões. O que é interessante também é mostrarmos o seguinte: o que diferencia a crônica narrativa do texto narrativo em si? A ausência do conflito, né? Ou seja, o conflito num texto narrativo, né, naquele texto narrativo mais puro, né, o que acontece? O conflito é justamente aquela situação, aquele problema que causa uma instabilidade psicológica no personagem, né? Ou seja, o personagem fica aflito, né, com aquela situação e a situação exige que ele tome uma atitude para resolver. Na crônica narrativa, a gente não tem isso. Tá? Na crônica narrativa, nós não temos um conflito que cause essa instabilidade psicológica no personagem. Nós não vamos ter isso, né? A crônica narrativa, né, não há esse conflito, né, pois o foco de abordagem é a situação abordada de forma crítica e humorística. E esse texto, né, como nós já mencionamos, critica o comportamento de vaidade, né, relacionado à personalidade masculina, né? O texto ele traz ele joga essa perspectiva para o leitor, para que ele reflita de forma humorística, né, com relação a essa temática. A crônica narrativa, como eu já falei para vocês, ela além de se relacionar ao tempo, né, porque vem a palavra crônica vem do grego crônicos, né, que se relaciona ao tempo, ou seja, então por isso a gente chama de crônica, né, porque se refere a uma situação cotidiana, né, e aí a crônica pega elementos da narração. E os elementos que estão sendo mostrados aqui são os elementos que a crônica pega emprestado da narração para fazer essa problematização, né? A gente tem personagens, a gente tem uma ação, né? Ou seja, o que acontece, onde acontece, com quem acontece, quem é que conta, quando acontece, tá? E também a questão da reflexão sobre a temática do texto. Tudo isso, né, aliado à abordagem do cotidiano de forma inusitada, humorística, né, através da narração. Então, o cronista ele se utiliza da narração para fazer essa problematização, tá? Espero que todos tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bons estudos!